pedindo que a tua graça, Jesus, esteja na vida desse homem, usando que ele nessa noite mais uma vez seja porta-voz do Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, nós te pedimos e te consagramos toda a sua vida, toda essa pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. gente, boa noite. Boa noite. Pessoal, como nós ouvimos a palavra, no ministério de pregação, eu estou aqui essa noite para anunciar essa palavra que vem lavar o nosso coração, que vem trazer verdades, que vem revelar para nós tudo que está dentro do nosso coração, aquilo que no nosso íntimo muitas vezes vem nos incomodando há tanto tempo, que é o pecado. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que assim que você saiu da sua casa, assim como a irmã já dizia, que nada que está acontecendo aqui hoje é por acaso. Você foi uma pessoa hoje separada por Deus. A palavra que veio no meu coração quando eu preparava essa pregação, o Senhor dizia, ele já no momento com os seus discípulos, ele estava dizendo mais ou menos assim, que algumas pessoas estavam vindo ali na sua direção, ele falava mais ou menos assim: nenhum daqueles que Deus me enviar, eu vou perder. Eu tenho que dizer para você que hoje você é uma pessoa escolhida por Deus. Deus não vai admitir perder você para o pecado. Deus não vai permitir que você escape das mãos dele. Deus tem um desejo enorme de transformar a sua vida, de transformar a vida da sua família. Situações complicadas que nós temos vivido, e neste momento em que nós vemos vivendo, tem tentado nos arrebatar da mão de Deus. Mas Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem uma história nova para mim e para você. Mas só que hoje nós precisamos tomar posse, que nós temos que tirar o pecado de uma vez por toda da nossa vida. Talvez para nós neste momento seria uma dificuldade, ou talvez nós iríamos questionar, porque a luta contra o pecado já dura muito tempo. Mas eu tenho que dizer para você que você, como uma pessoa separada por Deus, Deus separou você desde o princípio. Logo no seu nascimento, Deus já te separava. Justamente neste momento em que se concretiza nessa noite. Quantas coisas muitos de nós tínhamos para fazer justamente nessa hora? Quais são as chances de nós pensarmos assim: meu Deus, eu estou num grupo de oração e eu vou ouvir uma palavra que vai falar sobre o pecado, uma coisa que é tão normal e tão comum na nossa vida. Deus tem um projeto para mim e para você. E se hoje, essa noite, você aceitou, você disse assim sim, é porque Deus quer transformar a sua vida. E hoje nós temos que tomar posse. Hoje nós não podemos sair daqui, assim como a irmã já profetizava, nós não vamos sair mais daqui deste lugar da mesma forma que entramos. Amém? A palavra que foi passada está em Malaquias. E o tema dessa pregação, quando eu rezava, o Senhor falava bem assim: quando a gente estamos fazendo coisas ruins, né? Ou seja, quando nós estamos fazendo coisas más, nós estamos semeando para colher coisas também ruins. O propósito de quem faz coisas boas vai colher também coisas boas na sua vida. E o Senhor falou assim para mim: se você perseverar no bem, falando para mim e para você, se você perseverar no bem, fazendo coisas boas, com o auxílio de Jesus, nós vamos vencer o pecado. Ou seja, se nós perseverarmos no bem, com o auxílio do Senhor Jesus, nós vamos vencer o pecado. Porque o pecado em si, eu e você,
pela nossa natureza, apenas nós, sozinhos, sem o Senhor, nós não conseguimos. Com toda a nossa sabedoria, com toda a nossa inteligência, nós podemos armar estratégias para evitar o pecado. Mas sem Jesus, nós não vamos vencer o pecado. Aí a palavra vai dizer assim, em Malaquias 3, do versículo 14 ao 24. A gente não vai ler tudo, eu vou aqui só ler a partir do versículo 17, que é justamente a parte da promessa do Senhor. Amém ou misericórdia? Amém? Amém. E lá vai dizer assim: eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que serve. E vereis de novo que há uma diferença entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu li somente esse versículo porque o texto é grande e a gente não ia passar muito tempo, mas vou dar uma sintetizada em todo o texto. Malaquias, profeta do Senhor, ele recebeu a missão de anunciar a Israel todo o pecado que estava acontecendo ali. O povo ficar vertendo, alimentando o povo para evitar que o povo pecasse, porque o povo estava numa situação muito crítica de pecado. Ali Malaquias chegou com a missão e ali anunciando, só que o povo retrucou e falou assim: Malaquias, nós fazemos procissão, nós fazemos um monte de coisa para Deus, e nós estamos vendo os nossos inimigos prosperar, e a gente está caindo. A gente está perecendo, só está acontecendo coisas ruins na nossa vida. Por que isso está acontecendo? Será que ainda vale a pena servir esse Deus? Será que ainda vale a pena entregar a nossa vida a esse Deus? Eu penso que Malaquias nessa hora ficou assim, né? Ficou ali numa situação, um rabo de foguete, como é que eu vou explicar isso? Mas no coração de Malaquias ele tinha uma certeza. E essa mesma certeza que eu tenho nitidamente na nossa vida. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Seja cedo ou seja tarde. Eu começava dizendo que se a gente planta coisas más, nós vamos colher coisas ruins. O prazo médio para alguma coisa que a gente está plantando vai depender de cada um. Se eu planto uma coisa boa, talvez eu colha nesse instante uma coisa boa. Mas se eu planto uma coisa ruim, talvez demore. Mas um dia eu vou colher aquele resultado. Eu quero dizer para você que naquele momento Malaquias pensou o quanto o povo de Israel lá atrás pecou. Será que eu mesmo fazendo coisas más hoje, se amanhã eu me arrependo, será que eu não vou colher o fruto daquilo lá que eu fiz de errado? Meu irmão, para poder ficar mais fácil, na minha época, antes de eu conhecer o Senhor, eu bebia todas. Eu bebia cerveja e aquela vodka Barhouse, que você só precisa jogar no papel, não precisa nem riscar o copo que pega fogo, né? O que aconteceu? Eu tinha graves inflamações de garganta, muito grave mesmo. Teve uma vez que eu tive, eu até mesmo pedi a morte, quando estava aguentando de tanta dor e febre, de tanta coisa que deu. Eu conheci o Senhor me libertou do mal, me curou da inflamação da garganta. Então, de lá para cá, nunca tive uma garganta inflamada. Mas ficou a consequência. Todo o tempo frio, aqui mais ou menos da região da garganta até aqui nas costas, se eu for tossir, dói. Mas o que trouxe isso no meu coração? Eu refleti sobre isso. Porque aquilo que eu plantei de bebedeira, de muita farra, de muita libertinagem, de não ter um controle na minha vida, isso aí o Senhor me curou. Mas a consequência ficou. Mas para poder falar assim, mas Deus é ruim, Deus me libertou de tanta coisa, mas curou essa minha dor, minha mente logo vai justamente naquilo que Paulo fala. Paulo vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, a sua graça me basta. Porque Paulo tinha um espinho na carne, tinha uma coisa que atrapalhava
trabalhar com ele. Senhor, eu evangelizo, eu vou em cima, vou embaixo, passo por tribulações, apanho, levo pedrada, mas eu tenho uma coisa ainda que me incomoda. Tem uma coisa que me incomoda. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus diz para ele: a minha graça te basta. Hoje eu olho para essa dor que eu sinto quando está no tempo frio, eu falo assim: ó Senhor, a sua graça me basta. Porque só o Senhor ter tirado daquelas confusões, briga acontecendo direto. Quais são as chances, talvez, eu estar aqui hoje? Talvez se eu tivesse ficado um ano a mais naquele local onde eu ficava, onde eu bebia, naquele ambiente de briga, de confusão, talvez eu não tivesse a oportunidade de estar aqui hoje pregando o Evangelho. Mas a graça de Deus foi o suficiente. Mas sempre a gente vai pagar o preço do pecado. O pecado ele nos traz consequências muito graves. Quando nós estamos falando do pecado, é preciso se lembrar da origem. E o pecado começou justamente com os anjos. Lá, Deus deu um certo cargo para um dos anjos, né? E ele se envaideceu com isso, porque ele era muito poderoso, ele ficava na frente de Deus. Ele podia contemplar face a face a Deus. Ele se envaideceu. Ou seja, ele ficou assim, muito, não, eu quero ter um alto posto. A palavra vai dizer que ele queria um trono acima do trono de Deus. Então, por causa da soberba do seu coração, Deus lançou, Deus precipitou ele lá de cima. Jesus vai até falar na palavra que viu Satanás cair com um raio. Ele caiu aqui nessa terra, junto com os anjos que se rebelaram contra ele. E assim, como Satanás na sua queda não tem como voltar, porque foi uma decisão, uma opção dele, a mesma coisa para nós. O tempo para nós arrependermos e nos recuperar do nosso pecado é quando nós estamos em vida. Porque depois da morte, assim vai ser para mim, assim também como foi para Satanás. Depois da queda. Depois da queda não tem volta. E depois da morte, como é que eu vou me redimir? Depois da morte, como é que eu vou até o padre me confessar? Então aí a oportunidade que nós temos de confessar o nosso pecado, arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento nesse tempo onde o pecado do povo é muito claro. Ou seja, as pessoas fazem, mas depois querem questionar a Deus, por que a sua vida está assim, por que a sua vida está assada, e está acontecendo muita coisa. Senhor, minha vida está completamente atribulada, e hoje eu sirvo o Senhor. Mas a pessoa esquece daquilo que aconteceu. O Senhor quer nos lembrar que mesmo que o pecado na nossa vida comece a reinar, ainda mais que o tempo passa, às vezes nós esquecemos de algumas coisas que nós fizemos, de pecados que nós cometemos, mas o Senhor, Ele tem um olhar misericordioso, aquilo que já foi dito. O olhar misericordioso de Deus vem justamente em nós, porque Deus vai lá resgatar pessoas feridas, pessoas marcadas pelo pecado, e resgata aquele povo e coloca diante de Deus para poder levar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Talvez necessariamente nós não anunciemos a palavra, talvez muitos de nós não estamos na frente com o microfone, mas nós evangelizamos com a nossa vida. Mas talvez a nossa postura, a nossa maneira de ser, está evangelizando. Mas que misericórdia é essa? Que amor tão grande é esse que supera todos os nossos pecados? Ontem, no grupo de oração, a palavra também era sobre o pecado. E eu dizia para os meninos assim, né, no momento da pregação, eu falava assim: quando o homem, né, Adão e Eva, pecaram, lá tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tem o conhecimento do bem e do mal. Logo que o homem comeu, então o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Só que Deus, por ser Deus, se apegou ao bem. Deus só sabe fazer o bem. Já o homem se apegou ao mal, o homem se afeiçoou ao mal. O homem, ele sente prazer em fazer o mal. Quantas pessoas nós conhecemos que têm prazer de ver o nosso fracasso? Quantas pessoas você conhece que, ao ver você tropeçar, as pessoas dizem ali, ó, ele está bem, está caindo, bem feio. E as pessoas se apegaram ao mal. Nossa, nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós poderíamos apegar
colhemos o mal em nosso coração. Em tudo aquilo que nós fazemos, por incrível que pareça, a palavra vai dizer que sempre tem uma intenção própria nossa. Meu irmão, nós estamos divididos. Quando nós pegamos o equilíbrio entre o corpo e a alma, ela ficou dividida. Hoje nós estamos assim, como num caminho, e aqui tem um lado e aqui tem outro. Paulo, em Gálatas, vai dizer assim: se você procede fazendo coisas boas, você colherá frutos da justiça. E se você andar, porém, fazendo coisas ruins, você vai arranjar frutos da corrupção. Ou seja, quando eu estou fazendo bem, eu estou progredindo na fé, eu estou alcançando a vida eterna. Mas se eu estou, por outro lado, colhendo, plantando sementes do pecado na carne, ou seja, coisa do mundo, eu estou regredindo, estou a cada dia afastando de Deus. E quando nós afastamos de Deus, nós estamos correndo um risco muito grande. Como eu já dizia, que se a gente chegar a padecer, se a gente chegar a morrer em pecado grave, a gente não vai ter chance de arrepender, porque já é tarde demais, porque ele já morreu. Hoje é o tempo. Eu penso que hoje é o tempo de nós olharmos para aquilo que nós estamos fazendo e meditarmos: meu Deus, amanhã pode ser meu último dia. E se amanhã é meu último dia, eu tenho que plantar boas sementes. Quando você vai fazer uma reflexão, quando eu preparava essa pregação, eu lembrava: meu Deus, 2003 está indo, 2014 está chegando. E eu ia olhando o que eu fiz, o que eu plantei, o que eu semeei em 2013. Algumas coisas que eu semeei ao longo do tempo, graças a Deus, colhi muitas boas amizades em 2013. Nossa, eu colhi muita coisa boa. Mas só que a verdadeira colheita vai ser em 2014. Todas as coisas boas que eu fiz nesse ano, talvez o ano que vem, ou então que não seja um ano em 2014, seja em 2015, ali eu vou fazer uma boa colheita. Porque foi um propósito de plantar boa semente, de deitar boas sementes. Hoje nós estamos aqui nessa oportunidade. Eu penso que não só o nosso grupo, mas também com esse grupo que vem a todas as quintas-feiras plantando boas sementes. 2014, 2015, não sei, mas boas coisas vão ser colhidas. Imagina você, meu irmão, que vem aqui a este grupo desde o começo da coordenação do nosso irmão, quando começou, está aqui até hoje perseverando e rezando junto. Imagina quantas sementes da justiça você plantou, quantos frutos você irá colher em 2014 ou 2015, ou então quem sabe já não está colhendo. É uma questão de saber o que nós estamos fazendo, é uma questão de plantio, é uma questão de ter coragem, de lançar semente, de acreditar. Porque muitas vezes a gente tem no nosso coração muita coisa. E as principais coisas que vêm: nossa, eu tenho a minha vida nisso, eu tenho a minha vida aqui no outro. E nós vamos pensando tantas coisas na nossa vida. Mas só que tem uma coisa muito grandiosa em nós. Isso nem o inimigo pode tirar. Isso nada, nem o mundo, nada pode tirar a graça de sermos filhos de Deus. O catecismo da Igreja Católica fala que, mesmo desfigurados pelo pecado, nós somos filhos de Deus. Eu não sei, talvez em nós viemos para esse grupo de oração e nós trazemos pessoas em nossos corações, e talvez são pessoas que não comungam da mesma fé, ou não têm a mesma crença, não acreditam naquilo que nós acreditamos. Mas eu quero dizer para você que essa pessoa que você também vem rezando, essa pessoa é um filho de Deus, e ela também vai encontrar esse caminho, e ela também vai começar a plantar essas sementes. Ela vai começar a ter o desejo de colher frutos da justiça, porque o desejo e o destino final de cada um de nós é nos encontrarmos com o Senhor. Mas só que nós não podemos esperar até que isso aconteça, nós temos que viver isso ainda hoje. Ter muito mais momentos de alegria do que momentos de tristeza, sabendo que as tristezas nos acompanharão o tempo todo. E a dinâmica que há entre o nosso coração: o que eu faço? Eu tenho que fazer coisas boas, ou fazer coisas ruins. Meu Deus, eu estou fazendo uma coisa boa, mas eu estou sentindo no meu coração que eu estou fazendo isso, eu estou querendo obter alguma vantagem.
Não nos cabe neste momento julgar as nossas atitudes, mas cabe neste momento nós fazer aquilo que o Senhor nos pede, passar tudo pelo coração do Senhor. Sempre que, quando eu estiver fazendo uma coisa boa, eu tenho que saber que se isso vai servir para mim e também está servindo para a pessoa que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo apenas por um objetivo próprio? Será que eu estou fazendo só por mim? Cabe agora nesse momento. Jesus, o tempo todo sabia que por nós mesmos a gente não conseguia se salvar. A partir do momento que o homem pecou, foram expulsos do jardim, e eles tiveram um processo de querer, nessa hora, estavam meio que abandonados. Eu penso que muitas vezes também é um momento que nós sentimos, às vezes nós sentimos sozinhos. Às vezes na nossa vida nós estamos sentindo assim abandonados, fracos. Mas o que vem forte neste momento, o que vem sempre forte quando eu estou num propósito, o que sempre vem forte em mim, quando eu estou desejoso de ver a graça de Deus acontecer, é porque eu percebo que eu não estou sozinho, que Jesus sempre está comigo. Não importa o problema que eu esteja enfrentando, não importa qual seja o fundo do poço que esteja. Eu não sei o momento, a situação que eu estou, e, nossa, às vezes as situações que vêm em nós, vem mesmo uma sensação de desespero, porque nós não sabemos o que fazer, e talvez nós olhemos assim como o povo de Israel, que olhava e diz, meu Deus, eu faço tanta coisa pelo Senhor, mas eu vejo a minha vida numa dificuldade. Mas é justamente isso que eu tenho que dizer para cada um de nós, e que o Senhor já me dizia, eu estou contigo. O Senhor já caminhava conosco muito tempo antes. Todas as vezes que, quando a gente está bem, é óbvio que muitas vezes a gente nem sente a presença do Senhor, a gente está tão alegre. Mas eu passei, a partir desse momento, em algumas situações difíceis na minha vida, a buscar a presença de Deus no sofrimento. Não na alegria, porque não, quando está tudo bom, claro, Deus está presente. Mas quando eu estava mais sofrendo, eu vou procurar o Senhor. É justamente o meu sofrimento. Eu tenho que achar o Senhor na minha situação de sofrimento. Porque dizer que as coisas estão fluindo muito bem, e eu erguer os meus braços e dizer, louvado seja Deus por tudo isso que está acontecendo na minha vida, é muito fácil. Mas como dizer, louvado seja Deus, quando você vê o teto desabando, tudo caindo, você não sabe para onde é que vai? Eu pensei comigo, é hora de mudar a minha maneira de pensar. Se eu quiser achar o Senhor, eu procuro o Senhor no sofrimento. Eu tenho que dizer que o Senhor, nesses últimos tempos, mesmo atravessando por dificuldades, eu sempre caminhava vendo o Senhor sempre na minha frente. Eu falei, não existe tribulação